Bom, gente, boa tarde. Nós vamos tratar agora cada um dos sistemas eletrônicos para os motores. E depois nós vamos fechar com a parte de redes, que daí vai englobar todos os sistemas que controlam, por exemplo, o sistema. Que eu falei para vocês inicialmente, o motor é o órgão essencial para um sistema. Então, a central que está controlando ele aqui, depois ela, em alguns casos, ela vai servir como a central que administra, no caso, o sistema. Tá? Em outros casos, a gente vai ter uma que chama ADM, que, na verdade, ela faz a administração e aí tem as múltiplas, na verdade, centrais que acabam, no caso, trabalhando aí para controle, por exemplo, de ar-condicionado, hidráulico, caixa de câmbio, tá? Sistema de iluminação, vai estar tudo integrado num só. A vantagem, igual eu falei para vocês, nesse sistema é que os sistemas eles são integrados e diminui a quantidade de fio no sistema, tá? Algum de vocês já pegou algum BO lá em parte de resolver problema na parte de eletrônica ou a parte de gerenciamento já? Gilson, viu alguma coisa? Ou já começou a fazer algum tipo de trabalho desse? Lincoln, o pessoal que está aí, ó. Lucas, eu sei que você está mais Não, lá. senhor, nunca peguei. O Chas está trabalhando em que setor, Chas? Lincoln, pode falar. Professor, eu tô lá no escritório. Eu tô na oficina, não, mas tô no escritório. Não está na oficina, propriamente dito? Não, vai fazer uns 3 meses já, acho. Tá. Mas isso aí é muito divertido quando eles tentam baixar uma atualização desses módulos que tem no motor, né? Sim. Pipoca o trator, nossa, se fazer alguma coisa errada, rapaz do céu. Gente, toda vez que a gente for fazer esse Eu vi uma telecarregamento, telecomando, igual o pessoal fala. Pode falar. Eu vi uma vez o Neuci tava mexendo ainda, só que ele não entende muito, ele chamou os piá da parte de elétrica, sabe? Para mexer com a parte de hidráulica lá, do gerenciamento dessa parte hidráulica, sabe? Uhum. Só que eu só vi que eles passaram aquele do computador lá, da TAR, né? Certo. E daí acharam lá um problema, um código de erro e tal, e daí arrumaram a peça que estava estragada e só isso, mas nunca cheguei a mexer, botar a mão, aprender como é que é, sabe? Não sei mais direito como é que é. Na hora que vocês mexerem, gente, vocês vão ver que é um negócio muito interativo. Igual eu estou mexendo, por exemplo, com um celular. Só que daí o que vocês têm que entender? Parâmetro. A peça tem que trabalhar disso a isso. Ou ela está dando um erro lá, não está sendo vista pelo sistema, ou não está dando informação. Normalmente é dessa forma que eles vão estar se comunicando aí, no caso, e mostrando. O Datar, igual você falou, ele trabalha com gráfico. Então, você tem que aprender a interpretar os gráficos e ver os parâmetros. Porque nós vamos ter lá, igual vocês falaram lá, no gráfico, um eixo X e um eixo Y. E aí a gente tem lá alguns que é a tensão e o tempo, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí para ver se realmente não... ele está dentro dos parâmetros pré-determinados, por exemplo, para o funcionamento. Outra coisa, isso que o Justo falou, o cara vai baixar uma atualização, ou ele vai fazer um telecarregamento, que o pessoal fala, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso daí, porque às vezes acontece isso que o Justo estava falando, vou fazer um telecarregamento, dar um BO lá no meio, daí depois vira uma encrenca, tá?
Mas isso não é um problema só na parte de gerenciamento. Se eu pegar uma configuração, por exemplo, de um sistema eletrônico, lá, se eu pegar o PC1000, PC2000, lá, que é os monitor, e na hora que vocês fazerem uma atualização e tiver problema, às vezes vocês têm que tirar fora e mandar lá para a fábrica para arrumar, ou vai ter que fazer um reset, do caso, para 0 e depois reconfigurar aquilo. O Lucas Almeida acho que deve mexer, não sei se vocês fazem essa reconfiguração, por exemplo, de monitor, alguma coisa assim, Lucas. Fazem ou não? Faz sim, professor. Faz. Acontece bastante desses problemas aí, às vezes o monitor tá com excesso de arquivo que o pessoal vai gravando lá, e não é limpado, né? Aí começa a travar muito o monitor. Daí tem dois tipos de reset que a gente faz lá, que tem que você vai nas configurações dele lá e apaga só a memória dele, e tem o caso que quando ele travou de vez você não consegue ter acesso. Aí você tem os botões lá, tem um esquema lá, cada monitor, que você vai apertar os botões para você resetar ele desde o começo. Daí a gente configura tudo de volta, né? E no caso de monitor que tipo tá apenas travando lento assim, que ainda você consegue ter acesso à informação, a gente tira foto ali das configurações que estavam e daí fica mais fácil para fazer. Aí quando tá travado mesmo já assim, daí a gente tem que fazer tudo desde o começo. Certo. Uma coisa que essa questão de configuração, gente, existem os padrões que vêm de fábrica, na verdade, né? E às vezes você vai lá e configura e pede dessa forma e reconfigura naquilo lá. Mas quando tem atualização, igual o Justo falou, às vezes alguma atualização que vem para melhorar, por exemplo, alguns trabalhos ou a execução de por exemplo, algum arquivo dentro do sistema. E deixa mais rápido ou soluciona alguns problemas que já existiam. Isso que o Lucas falou que o problema, no caso, o cara ir carregando demais, ele ter a memória, no caso, que a volátil dele ser muito pequena. Quando ela tem essa memória volátil, se ela, no caso, for recarregada demais, daqui a pouco o próprio monitor não começa a funcionar mais também, começa a ter problema, tá? Ou ele começa a dar uns pau de reset e não vai, começa a travar, então aí você vai fazer esse reset inicial e começar do zero de novo. Isso, gente, é válido para qualquer sistema de configuração. Se eu pegar a configuração do trator, pegar a configuração lá do sistema de hidráulica, de transmissão, eu não sei se algum de vocês já pegou para configurar o menu H, que eles falam, por exemplo, lá que é no painel ou na alavanca, no caso, seletora lá, em alguns casos, que o cara vai fazendo as configurações que ele quer para, no caso, estar trabalhando. Isso já é, no caso, voltado a microprocessamento, no caso, sistema eletrônico. Tá? Então, você pré-determina e vai fazendo aquilo lá. Se eu pegasse um câmbio daqueles, um full, ou um semi, power shift lá, se vocês forem ver, vocês configuram ele e ele vai fazer as trocas de marchas conforme você determinou. E você pode resetar isso de novo, começar do zero de novo. Então, se você trabalha só na propriedade tua, não tem problema. Mas se a partir do momento que você pega lá e começa a trabalhar em diversos locais diferentes, vão ter que ir reconfigurando todas as vezes isso daí. Então, isso não é válido só para no caso, o nosso trator, assim como a colheitadeira, ou se não, lá o pulverizador, tem como a gente fazer isso daí, tá? Voltando aqui, essa configuração delas, como vai estar interligada no sistema de rede, né? E ele vai, no caso, alterando e mudando o parâmetro não só de uma coisa, porque ele acaba mudando ou setando outros módulos que vão estar trabalhando integrado, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Porque se vocês pegarem lá, gente, tem sistema que ele pega rotação, por exemplo, sensor de rotação da caixa, por exemplo, velocidade da caixa, para trabalhar com o motor. E aí
para ver parâmetro de rotação, esse negócio tudo. Então, eles trabalham... E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você vai entrar com um sistema lá, ou com um scanner, ou uma ferramenta, no caso, que você analisa, ela te dá uma informação e, às vezes, o problema não é, por exemplo, naquilo que você está verificando. Às vezes pode ser um problema lá do sensor, sei lá, da caixa, que está lá alterando o funcionamento, por exemplo, do motor em relação à rotação, esse negócio todo. Então, tem que tomar cuidado. Por isso que eu falei para vocês, é interativo o sistema, fácil de entrar, vocês vão pegar lá um notebook, ou às vezes tem lá um Palm, alguma coisa assim, que vocês podem estar trabalhando dessa forma, um celular, só que o ideal é que vocês conheçam, por exemplo, os parâmetros que ele tem que trabalhar, tá? Então, uma das coisas que a gente vai ficar focando aqui é realmente isso aí. Então, você vai pegar o parâmetro, é o que o sensor lá que está verificando, ele tem onde tem que estar trabalhando, tá? E se ele estiver fora ou não estiver recebendo uma informação. Ontem eu até comentei com vocês em relação a gente estar pegando uma tensão muito alta, uma tensão muito baixa. Então, são sistemas de alimentação que eu tenho no sistema. Tá? E aí a gente tem, no caso, sensores que trabalham com a alimentação que é positivo, o negativo e um sinal. Esse sinal ele vai para a central, ou, no caso, para a unidade de processamento. Então, ele capta esse sinal e manda, no caso, para a central. Tá? E aí, dessa forma, gente, eu acabo tendo aí, no caso, um pouco mais, por exemplo, de informações para ele estar trabalhando. Então, se vocês forem trabalhar com um sistema que tem a parte eletroeletrônica, a maioria das vezes, tá, a gente entra com os scanners, que faz ele mostra lá uma visão inicial para vocês onde que vai, e depois ele tem que fazer, no caso, a confirmação. A confirmação geralmente é feita no componente. Se eu pegar um sensor de temperatura, eu tenho que, no caso, testar ele depois com o multímetro. Aí pergunto a vocês lembram ainda como é que todo mundo, a manipulação de um multímetro ainda, se tem alguma dificuldade ainda, que são as medidas básicas lá, no caso de eletricidade, das grandezas? Alguém tem dificuldade nisso ainda? Tranquilo, senhor. Porque, da outra vez eu peguei até relembrei. Isso na verdade, era até melhor a gente estar fazendo isso lá na prática, para ver o pessoal, né? Porque uma das coisas que a gente vai ter que medir muito, se vocês forem verificar aí sistema, é tensão de alimentação, resistência e continuidade. Corrente elétrica, raramente vocês vão estar medindo. Então, muito difícil você chegar, não vou ver a corrente de alimentação Vocês vão ver que está chegando a tensão. Se está chegando tensão, ele tem, no caso, um consumo, uma corrente. Então, não tem necessidade de vocês estarem medindo corrente, no caso, no sistema. Tá? Frequência. Se vocês forem mexer frequência, se for o caso, eu quero ver a oscilação de um sensor de rotação, por exemplo, do motor, sensor de rotação do câmbio, sensor de rotação, sei lá, de roda, tá? Velocidade. Ele pode dar, no caso, uma referência com frequência, que daí, no caso, é às vezes que passa e faz a oscilação positiva e negativa. Então, a gente tem essas condições aí que tem que estar verificando. A maioria das vezes, gente, a gente vê aqui, o que acaba atrapalhando? O cara não ter conhecimento, no caso, do que ele está mexendo, técnico, na verdade, ou não conhecer o produto. E a parte, quando a gente fala em eletrônica, a gente acaba assustando porque às vezes o cara não conhece um pouco. Mas tendo as ferramentas nas mãos, tá? Muito difícil você queimar alguma coisa. Uma das coisas que queima muito equipamento eletrônico, vocês já viram falar os caras que testam sistema elétrico com aquelas lâmpadas, pegam uma lâmpada lá de 21 watts e ligam, no caso,
positivo ou liga no negativo e vai procurando onde tem alimentação. Uma corrente de retorno que tiver dentro de um circuito eletrônico, gente, acaba queimando o componente, porque os componentes são muito sensíveis. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso daí, tá? Então, a princípio, tem que saber interpretar muito bem a parte de diagrama ou esquema elétrico, tá? Que o pessoal tem ali para poder, no caso, estar fazendo essas medidas aí, no caso do sistema. Volta aqui novamente a semelhança que a gente tem do sistema. Então, eu tenho o cérebro aqui que comanda, né? E a gente tem a atuação, no caso, do nosso corpo. Então, eu volto lá, eu tenho olfato, eu tenho audição, eu tenho paladar, eu tenho visão, eu tenho tato, tá? E, em alguns casos, tem essa parte aqui de comunicação, mas esses elementos que a gente está vendo aqui, os sensores do corpo da gente, ele é capaz de detectar algum tipo de defeito. Então, se eu tenho no gás, por exemplo, ruído, eu verifico o ruído. Se tem, por exemplo, uma má queima de combustível, está exalando lá, sei lá, um odor diferente lá, no caso, na saída do escapamento, tem como você estar verificando. A única coisa aqui visão, saída de fumaça ou perca, no caso de lubrificante, líquido, alguma coisa assim, e calor, quando a gente tem aqui problema do tato, que você vai estar manuseando aí qualquer componente, tá? Ou verificando. Tem muita gente que gosta de ficar colocando troço na boca, mas hoje é tudo tóxico, não dá para vocês ficarem palpando com a boca aí as coisas. Isso aqui é um exemplo típico de como é que funciona, por exemplo, gente, as redes de comunicação. Então, o que eu tenho aqui, gente? Ó, eu tenho, no caso, uma unidade que é a de administração. É como se fosse o meu computador central. Eu tenho, no caso, um sistema que é o gerenciamento do motor, para acionamento, no caso, do sistema de gerenciamento ou eletrônica, no caso, que comanda o motor. Tá? O que ele informa aqui? Ó? Ele tem aqui pacotes de dados. Esses pacotes de dados chegam a esse central e esse cara aqui recebe informação, por exemplo, ó, esse aqui está dentro do motor. O pedal nosso está dentro da carroceria. Tá? Se vocês fizerem equiparativo no trator ou na máquina, mesma coisa. Lá dentro da máquina eu tenho o quê? Eu tenho o pedal de aceleração, tá? Manual ou, no caso, para vocês fazerem com o pé. Eu tenho as conexões que vão estar interligadas entre painel. No caso, o caminhão não, no trator não vai ter um tacógrafo, igual, por exemplo, a gente fala de caminhão, né? Mas eu poderia ter, por exemplo, um orímetro que vai estar lá vendo as horas de trabalho, se for sistema eletrônico, já ele vê a hora de trabalho. Se ele quiser computar nessas horas de trabalho, ou um microprocessador aqui que vai falar quando que o cara deu estouro de giro, ele ergueu a rotação mais do que o normal, forçou demais, ou está tendo um problema de troca de marcha, ou está patinando a embreagem, alguma coisa assim. Isso tem como ir gravando, no caso, na central. E aí, como eu vou fazer isso? Essa tomada que aparece aqui no meio é uma tomada de conexão que a gente vai, no caso, estar verificando. Tá? Ou a tomada de diagnose que o pessoal fala tanto. Ontem nós já havíamos visto isso daqui, ó. Então eu tenho essa bomba, esse sistema que é com bomba unitária, tá? Então a unidade de pressão dela é essa bomba, o bico e os sensores que a gente, no caso, precisa no sistema, tá? E a nossa central. A gente não tem ainda uma central que seja autônoma ou inteligente, gente. Isso aqui é tudo pré-determinado. Quem que pré-determina? É o cara que vai programar lá e vai, no caso, escrever tudo que tem que ser feito. Em marcha lenta, em média rotação, em rotação máxima. Quando eu estou precisando com carga máxima lá atrás, no caso, na minha tomada de força, tá? E vai por aí, tá? A gente havia falado dessas questões ali, as questões que em relação a fazer a manutenção desse cara, tá?
A gente pode ter desgaste, por exemplo, por ser um sistema mecânico, tá? O acionamento dele. O comando eletrônico só é dado aqui na parte de solenoide, tá? O restante aqui, o acionamento, a pressurização é dada em função de um sistema mecânico de pressurização aqui. Então, seria os reparos que a gente faz na parte mecânica e depois, se tiver um problema no solenoide e no software que comanda aí, no caso, o acionamento desse cara aí, tá? Que pode ser com pulso PWM, que daí ele não fica com a tensão constante, então ele fica variando, porque às vezes, dependendo da situação, ele não precisa dessa tensão constante, ela pode estar variando em função do funcionamento do motor. Quando a gente fala em pulso PWM, gente, é em microsegundos. Então, se o cara ligar e desligar 1 milissegundo, não dá tempo nem de descarregar, no caso, a linha de pressão. Então, ele fica lá por um determinado tempo, e isso aumenta a vida útil ou diminui a alimentação, a parte de corrente elétrica, ou a gente chama de equalização elétrica, no caso do sistema, tá? Porque ele está ganhando com esse tempo que ele fica, esses milissegundos desligado, tá? Esse outro componente, que é o bico injetor lá, tá? Ele aqui, nessa versão, nesse sistema, ele é totalmente mecânico. Essa caneta aqui que vocês estão vendo, ela vai conectada na parte do cabeçote e vai ligada ao bico injetor. Esse bico injetor aqui, normalmente, ele fica no centro, entre 4 válvulas, tá? Então, eu tenho 2 válvulas de emissão e 2 de escape, e no centro seria, no caso, nosso bico injetor, onde ele vai fazer a pulverização na câmara de combustão. Aqui, de um modo geral, a gente está vendo aqui o quê? O sistema de alimentação desse cara. Como é que vai funcionar esse sistema de alimentação do cara aqui? Ó? Então, se a gente pegar aqui, a gente tem uma bomba, tá? Que ela vai estar puxando, no caso, o combustível. Ele vem realmente, por exemplo, às vezes no caso do tanque, passa pelo racor aqui. Esse racor aqui é como se fosse um centrífugo para jogar a sujeira para a parte de baixo, manda para o sistema, depois vai fazer a alimentação. Se vocês começarem a ver aqui o sistema com que ele se comporta, entra aqui no filtro, ó. Entrou no filtro, tá? A gente vai ter uma linha de alimentação que vem até a bomba, tá? É como se eu tivesse uma linha aqui que é de baixa pressão, que sai lá do tanque e vem até a nossa bomba. Essa bomba, a partir da bomba até o bico injetor, alta pressão, tá? E depois do bico injetor, a gente tem, no caso, uma linha de baixa pressão. O que é essa linha de baixa pressão? Então, eu tenho aqui um retorno que sai da bomba e volta lá para a linha de pressão, de novo, de baixa pressão, e tem uma linha de retorno que vai voltar aqui perto do filtro aqui e retorna também para tanque, que foi um combustível que não foi utilizado, porque no exato momento que der aqui, ele vai alimentar essa bomba, a bomba vai alimentar, mandar a pressurização, vai abrir o bico e vai pulverizar dentro, no caso, da câmara de combustão que estiver na vez, tá? Então, aí vai adotar a ordem de ignição do motor, tá? E aqui a gente fala que é injeção direta porque está dentro da câmara de combustão ou dentro da própria cilindro do motor. Esse seria o princípio. Então, eu tenho uma linha de baixa pressão que, na verdade, aqui ela não tem função, por exemplo, de alimentar ou fazer funcionar o sistema. Ele só tem a função de alimentar até a bomba de alta. Essa bomba de alta é que vai gerar a pressão máxima para ele chegar aqui a 1.800 bar de pressão. Tá? Ah, professor, mas como é que eu chego a esses 1.800 bar de pressão? O orifício que tem na ponta, no caso do elemento aqui, de 0,3 décimos de milímetro até 0,5 décimos de milímetro. Tá? Não, centésimos de milímetro. Falando décimo aqui é muita coisa. Centésimo. 5 décimos seria meio milímetro. Então,
5 centésimos. Então, o furo é muito pequeno, gente. E a pulverização é muito alta. Então, tem muita gente que fala que é atomização. Se a gente falar que vai atomizar alguma coisa, a gente vai fazer ele sumir praticamente, porque o átomo é muito pequeno. Quando a gente fala que pulveriza, eu pego o líquido e passo ele, no caso, na condição de vapor. Quando ele passa na condição de vapor, ele fica muito mais fácil de misturar com o ar e formar uma substância gasosa e inflamável, em função disso daí, tá? Aqui a nossa bomba, ela tem aqui esse elemento número 1 aqui, ó, o tucho, o rolete, que vai ser acionado pelo comando de válvula, a mola de retorno para, no caso, na hora que retornar ou sair, no caso do câmbio, assento da mola, O-rings de vedação, solenoide e anéis de vedação da válvula, no caso solenoide aqui. Aqui os componentes que a gente havia falado que tem para ser substituído, no caso do conjunto. E aqui, partindo para a parte, no caso de módulo, o que vai acontecer? Dentro dessa central aqui, gente, existe um processador. Esse processador, o que ele vai receber? Ele vai receber a informação de quem? Dos sensores. Tá? Recebeu as informações dos sensores, aí ele passa pelaquela programação, pelaquela processamento que tem aqui interno e manda executar alguma coisa. Para isso, ele vai ter que olhar o quê? Qual que é a informação, por exemplo, que esse módulo pega? Ele vai pegar sensor de temperatura da água, se o motor está frio, se o motor está quente, como é que está essa condição. Sensor da temperatura no caso do líquido ou do combustível. Sensor, no caso da temperatura do óleo. Tá? Sensor de rotação do motor, se o motor entrou em funcionamento ou não. Sensor de pressão do coletor de admissão ou para verificar já a função da turbina, esse negócio todo, e temperatura do ar admitido, tá? E a posição, no caso, tá? No caso do nosso acelerador, tá? Se o acelerador não tiver acionado, tiver dando uma resposta, por exemplo, com uma resistência elétrica tal, ele vai indicar para você, gente, que o motor está em marcha lenta. Então, eu não vou aumentar o débito de combustível. A partir do momento que eu acione ou modifique a posição, no caso do pedal de acelerador, a resposta que esse módulo vai dar aqui é outra. Então, ele vai mandar a injeção alterar a quantidade do caso de quê? De injeção. Ou mais ou menos débito de combustível, tá? Que vai ser pulverizado. Então, ele está colocando aqui que esse módulo ADM, como administrador, ele é um módulo eletrônico que tem a função de adaptar as funções de um veículo com o motor nele utilizado. Ou seja, ele solicita a regulagem do motor em função das características do veículo. Então, a partir daí, gente, se eu pegar um trator lá, sei lá, peguei... Adalto, qual que é as potências do Magnum? Quantos cavalos tem cada uma? Professor, começa no 310, se não me engano. Pra cima. Vai até? Acho que até os 380. Não tenho bem certeza, professor, mas acho que não passa os 400. Na verdade, gente, o que vai mudando? Essa configuração aqui dentro, que é a programação que o cara tem. Porque se eu pegar um motor, por exemplo, 310, ele não é a mesma coisa que um 380. Então, a curva de alimentação ou débito de combustível tem que ser diferente. Então, mesmo que o trator esteja trabalhando em marcha lenta, a alimentação dele é diferente, por exemplo, que eu pegar de um 310 com 380, tá? E quando ele estiver em carga máxima, por exemplo, um 310 aqui, pegar um carga máxima 380, vocês vão ver que o débito de combustível é diferente. Só que a potência gerada vai dar diferença, aí no caso, aí está falando de 70 cavalos, tá? A gente está falando aí. Então, por isso que a gente tem que ter essas variações, e ele sempre vai estar monitorando isso daí para poder estar funcionando, no caso, o motor perfeitamente. Agora, imagine, gente, vocês aí, ó, eu estou puxando um implemento com o trator, e o implemento, por exemplo, ele vem... Se eu estou num tipo de solo, daqui a pouco ele pega um solo que é mais compacto, ou menos, ou no caso, mais compactado ou menos compactado, ele não vai ficar com a mesma demanda. Se ele ficasse com a mesma demanda, o que ia acontecer? Ia ter um gasto muito alto no caso de combustível. Então,
automaticamente, quando a gente tem menos cargas ou mais carga, por exemplo, no motor, é como se eu falasse para ele gerar mais potência e menos potência, tá? Falo assim para vocês por quê? Gilson, se você pegar um motor desse 380 lá, se você não ligar nada nele, botar ele para funcionar no vazio, ele vai estar gerando os 380 cavalos? O que você acha? Senhor, só retificando, me perdão, eu olhei aqui agora, vai de 235 a 340 o magro. Tá, não, tudo bem. Não, mas vamos ver nessas variações que a gente tem, por exemplo, de motores. Tudo bem, beleza. Mas, Gilson, se eu perguntasse para você lá, se eu pegasse um motor desse aí, pode ser esse mais fraco ou o mais forte lá, e tivesse funcionando ele no vazio, eu ia conseguir gerar essa potência que eles estavam dando lá do motor ou não? O que você acha? Pois, olha, no vazio? Vazio é quando a gente não está dando carga nenhuma, não está puxando nada, está só funcionando o motor. Aí eles queriam dar uma potência no motor. Você acha que ele tira toda essa potência que está falando ali? Que, por exemplo, o Adalto falou que vai até 340. Se eu pegar um trator, não conecto nada nele, só funciono ele e acelero lá o máximo do acelerador. Certo. Tá? Vai gerar alguma potência, no caso, se não tiver agarrado nada lá atrás? Mas como ele não vai estar puxando nada, ele vai gerar assim, normalmente, depois ele gera para até mesmo por causa do peso do trator, lastro, essas coisas. Isso aí ele vai gerar normal. Só que, tipo, a hora que der o suficiente para ele mexer, tipo, o suficiente para a massa aí do trator, no caso, digamos assim, ele não tem por que ele fazer mais força, ele já vai estar em movimento. Vai ser difícil de parar depois. Só um detalhe, gente. Vamos pensar assim, Gilson. Um dos critérios que a gente tem para o motor ou para o trator estar gerando, ou a máquina, o que for que vocês tenham lá de potência, gerar a potência nela, é eu ter um sistema de transmissão eficiente. Porque o que é? O sistema de transmissão eficiente, o que é? É eu fazer o torque e a potência desse motor subir. Porque senão eu poderia ter um trator com 1000 cavalos. Se ele não tivesse um sistema de transmissão para tirar essa potência no caso do motor, eu ia andar com esse trator a 10 km por hora, 5 km por hora, mas sem força. Ele não conseguia tirar, por exemplo, puxar uma enxada rotativa, para você ter ideia. Porque ele não converteria toda aquela potência de queima ou aquela energia que ele está queimando lá, por exemplo, dentro do motor, em energia para deslocamento, para trabalho. Tá? O que a gente tem que entender aqui, por exemplo, o motor, para a gente tirar todas essas potências que vocês estão falando, que é um motor pequeno, sei lá, de 50 cavalos até um de 400, sei lá, todos eles estão acoplados a um sistema de transmissão e o motor tem que ter resistência para ele começar, no caso, desenvolver e gerar trabalho em função daquela potência que ele tem pré-determinada. Senão eu tenho só aceleração do motor e não sai do lugar. Entenderam? Não sei se eu fui claro em relação a isso aí para vocês, porque, na verdade, é o seguinte, se a gente tivesse um motor de 1000 cavalos e não tivesse, por exemplo, transmissão, eu não conseguia nem andar com o trator, na verdade. Ele não conseguiria ter potência para tirar o trator do lugar, por exemplo. Então, por isso que a gente tem a relação de transmissão acoplada, no caso, no trator. E na hora que vocês dão carga, por exemplo, eu estou lá, sei lá, estou na propriedade, estou trabalhando, eu seto lá, por exemplo, o trator 1.800 giros. Para mim, 1.800 vai, 2.000 giros, põe lá no acelerador manual dele, 2.000. Só que você vem vindo com ele, tá lá puxando, sei lá, uma grade, e aí chegou lá no meio do caminho, você tem um lugar que é um top, tá? Vai, no caso, fazer a redução de marcha, se for um trator eletrônico, tá? Ele reduz a marcha para me ganhar potência e vencer aquele top. Senão, ele não conseguiria. Se eu tivesse com um escarificador, alguma coisa que pesasse ou mudasse o tipo de solo, pesou, se ele não, no caso,
fizer essa relação para aumentar a carga, a potência dele, também ele não ia pipocar, tá? Então, a gente está atrelado à parte de motor, à parte de alimentação, à parte de transmissão, tudo atrelado para a gente tirar toda essa carga ou essa potência que o pessoal fala que gera dos motores aí. E uma das formas que ele consegue aumentar a potência e torque é debitando mais combustível. Então, o trator começa a apanhar. Antigamente, o que você fazia? Você reduzia a marcha e metia acelerador, não era isso, Jussão? Ou não? Adalto, a mim ganhar força lá na hora que o trator começava a pipocar, o que você faria? Ou você faz o teu carro, vai subir um top, você vem acelerando, daqui a pouco você vê que vai perdendo potência, o motor não consegue vencer, o que você faz? Você reduz a marcha e dá acelerador, não é isso? É isso aí, reduz a marcha, usar a gama daí e taca a aceleração. Daí taca a aceleração, daí você ganha torque e potência e consegue vencer, né? Mas na verdade nós trocamos mais a transmissão mesmo, né? Porque a aceleração não ia mudar muito, né? Porque no caso do trator, você seta ela e coloca em 2.000, 1.800, 2.200 RPM e vai embora, né? Daí quando o cara, no caso, mexe nisso, isso aqui eu gosto de mostrar para o pessoal o seguinte, quando a gente fala isso aqui na sala de aula, a gente faz um gráfico. Então, você acelera, por exemplo, vamos falar um carro, que todo mundo tem. Você acelera a primeira marcha, a marcha que tem mais força. Sobe o torque, sobe a potência. Quando você trocar a marcha, o que acontece com a rotação? Cai a rotação, que você pôs o pé na embreagem e engatou. E também cai a potência. Aí você vai ter que voltar a acelerar de novo para ele subir. E esse é um dos problemas do sistema de transmissão. Quando eu tenho uma transmissão que é eletrônica, igual é usada no trator, eu tenho a diversidade de gama muito diferente, ou um número de marcha muito diferente, eu deixo isso mais linear. Então, ele fica o quê? Mais estável, não vai ficar caindo muito essa rotação. Então, fica muito perto uma da outra. E tudo isso é feito aqui pelo sistema de alimentação que a gente está vendo aqui, que é atrelado ao motor. Tá? Aqui está falando desse sistema que é usado, por exemplo, nos motores da Mercedes. Ele fala aqui, ó, limitador de velocidade, sensor de número de rotações, regulagem automática da marcha lenta, regulagem automática da rotação da tomada de força aqui, ó, acelerador manual elétrico, tomada, no caso de autodiagnóstico, sistema diagnóstico, que seria, no caso, o ABD, que eles chamam aqui, ou a ADL e DL, que, na verdade, seria uma entrada que você tem no sistema para você entrar lá no microprocessador ou no sistema e verificar como é que está funcionando o conjunto. E ele te dá um retorno, por exemplo, no painel ou na tela de um computador, como é que está funcionando. Traz através de números para vocês. Alguém tem pergunta, gente? Alguma coisa? Lincoln? Dúvida aí, Lincoln? Pergunta? Não, professor. Tranquilo por enquanto. Tô acompanhando a aula aqui. Natanael, alguma coisa? Não, professor, tudo tranquilo aqui por hora. Cegadinho, entendendo normal. Os Lucas aí, ó, que estão acompanhando também, quiser perguntar alguma coisa, gente, não tenham... Se tiver qualquer pergunta, não precisa achar que não está muito fora, que tenha dificuldade, pode perguntar. Se eu souber responder, a gente vai respondendo. Hein, professor? Desculpa aí, nas máquinas, esse dia eu perguntei, ele falou que não tem um módulo central, professor. Ele falou que são vários módulos que controlam a máquina. Tipo, eles são interligados pelas redes, né? Então, sim. Aí, né? Uhum. E daí não tem um módulo central, eu perguntei, mas não tem um do motor, assim? Não, o motor é só um como se fosse os outros, né? Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tô com material preparado para passar para vocês depois, Adalto. Vocês vão ver como é que é a arquitetura que a gente chama, na verdade. Quando a gente começa a trabalhar em rede, era diferente se eu falar assim, por exemplo, eu peguei um trator que não é, por exemplo, peguei um trator mecânico lá, que você fala assim, ó, o comando, no caso das marchas dele é mecânico, aí ele tem sistema de iluminação, ele é plataformado, não tem ar-condicionado, e só tem gerenciamento.
Só tem a parte de eletrônica do motor. Então, vai ter um módulo só que controla só o quê? Só motor. Só. Não tem mais nada. Agora, a partir do momento que eu tenho, sei lá, um trator, que ele tem, por exemplo, um controle ou um sistema que controla o sistema de hidráulica, um sistema que controla o sistema de iluminação, um sistema que controla o sistema de ar-condicionado, um sistema que controla, por exemplo, a parte do gerenciamento. Se eu tenho um sistema já de Arla também, tá? Todos eles, a gente pode dividir esse em pequenos módulos e esses módulos, no caso, ser separados, só que eles têm prioridade, no caso, no funcionamento. Então, o que acontece? É o que eu falei para vocês. Inicialmente, para a gente manter o trator ou a máquina funcionando, ele depende do motor. Se o motor der um BO lá, tá? Para tudo. Então, pega lá, sei lá, está funcionando uma colheitadeira, daqui a pouco dá um pau de, sei lá, óleo. Faltou óleo no motor, e aí, o que acontece? O sistema vai bloquear o funcionamento para não arrebentar o motor. Industrial funciona sem motor, no caso diesel? Não, né? Então, eles vão estar interligados naquilo que você falou, que é na rede. Então, a princípio, a rede ela vai fazer como se ela estivesse fazendo uma checagem. Se for um problema sério, ele vai indicar lá, igual o Gil falou esses dias, com uma lâmpada espia lá que pode ser vermelha, que vai falar que é um problema grave e tem que parar a máquina. Ah, não, mas eu estou só com um probleminha aqui que está com mau contato, ele acendeu lá uma lâmpada amarela, que daí é um mau contato, tá? Às vezes ele dá, às vezes por causa da vibração, no caso da máquina, do trator, ele está aparecendo isso. Então, ele mantém funcionando. O que está acontecendo? Eu entendi que você falou aqui que ele não tem um módulo central que faz essa distribuição. É isso que você falou, Adalto? É isso que eu perguntei, no caso da máquina, professor. Só perguntei da máquina também, sabe? Aquele dia o professor perguntou, né? Sim. Daí eu fui atrás, sabe? As máquinas, eu tive vendo algumas coisas, tem algumas máquinas que você, do lado do assento do operador, vocês abrem uma capa ali, tem 4, 5 módulos acoplados ali do lado. E cada módulo daquele faz uma função, no caso da máquina. No caso da máquina... me falou, professor. Ele falou que tem 6 módulos a máquina, sabe? E elas são tudo interligadas. Não tem um módulo que tem comando em cima do outro, sabe? Só daí eles fazem tipo assim, o controle da máquina e cada um por uma função. Tipo, cada um toca o sistema lá da trilha, da máquina, do rotor, outro toca lá o motor, outro toca ali o painel, entende? Isso era isso que o senhor queria que soubesse, né? Aquele dia, né? Sim. Igual eu estou falando para você, a questão quando a gente tem um módulo administrador, igual eu estou falando para vocês aqui, é que daí toda a informação é centrada nele e ele recebe essas informações de cada um desses módulos. É como se eu tivesse... Rede de computador a gente não tem, a gente chama lá de... Como é que se fala? O servidor. Você já ouviu falar nisso, né? Então, quando a gente tem alguns sistemas que a gente tem assim, a gente fala que tem um módulo que é o servidor, e esse servidor ele recebe as informações de todos os outros módulos. Se ele depende, por exemplo, no caso, por exemplo, vamos colocar lá, o industrial da máquina, não a parte lá de trilha e retrilha, mas, sei lá, só lá a plataforma. Se for uma plataforma que ela é microprocessada, que ela tem lá função que dá para fazer com comando eletrônico lá de dentro, então ela tem, no caso, que está interligada. Mas vamos supor, por exemplo, que deu um problema lá naquilo lá e não é um problema grave. Ela vai estar informando que ela está com um defeito, tá? E às vezes ela pode estar indicando lá que ela está com um problema no industrial. Aí o cara também não precisa, no caso, ficar verificando os outros módulos. Isso é, no caso, uma vantagem, no caso, a gente trabalhar com sistema de rede, na verdade, né? Porque já pensou se o cara não tivesse uma informação que veio lá sei lá, da plataforma e o cara tivesse que achar onde está esse defeito? Aí o troço ficava louco, né? Como é que o cara ia descobrir isso? Ia dar muito mais trabalho. Então, às vezes esse módulo lá ele está indicando, ou ele entra, por exemplo, com
o scanner ou a ferramenta lá, no caso de análise dele, vai indicar lá que é nesse modo. Como é que identifica isso, gente? Ó, para os veículos ou algumas coisas, eles vão separando, por exemplo, algumas coisas por letras. Então, se vocês pegarem, por exemplo, alguns veículos, quando vocês pegarem a letra P na frente de um código de falha, tá? Ele vai falar que é power, na verdade, ou em alguns casos é E, que é engineer, que daí é a parte de motor, tá? Gearbox, que na verdade seria a nossa caixa de mudança, ele traz essa letra indicando, no caso, o problema de onde está sendo gerado. Então, vem lá da caixa de mudança. Se for, por exemplo, eu não sei como é que tratam, por exemplo, para veículo rodoviário, existe uma padronização, gente. Eu não sei se a máquina funciona dessa forma também, mas eles sempre identificam de onde está vindo o defeito para o cara não ficar se perdendo depois. Então, esse código que é gerado de falha, ele tem um parâmetro, se é, por exemplo, do industrial, se é do hidráulico, se é do motor, se é, por exemplo, da transmissão, se é só lá da plataforma. Então, ele identifica em qual sistema de processamento lá que está o defeito. Isso facilita bastante a manutenção. Tá? Para veículos rodoviários, tanto os automóveis quanto os caminhões, existe uma padronização internacional. Eu não acredito que as máquinas sejam muito diferentes. Ela deve ter uma padronização também internacional que identifica para vocês esse código de falha. Ou, se ele não for um código nacional, ele vai ser um código, no caso internacional, ele vai ser um código nacional que está atrelado, por exemplo, ao fabricante. O número 1 pode ser... Quando começa com o número 1, pode ser, por exemplo, de motor. Quando começa com o número 2, pode ser de transmissão. Quando começa com o número 3, pode ser de outro local. E eles sempre vêm, no caso, de 3 a 4 números, gente. Tá? Alguns trazem a letra e depois mais 3 ou 4 números, outros só trazem números. Daí, conforme as números vão trocando ou as dezenas ali, ele vai, no caso, identificando de onde está saindo esse defeito para facilitar aí a manutenção. Quer ver, ó? Adalto, você já teve a curiosidade de ver a arquitetura elétrica de uma máquina? O senhor diz o diagrama. Você viu? É bastante? Eu já vi, já não gostei muito não, porque tem algumas páginas, né? Tem. Algumas páginas não, daí tem que estar mudando e voltando, se for no manual, né? Sim. Daí não é muito fácil de resolver os BO, não. Por causa disso. Você lembra que nós somos ali na Tatornil, que tinha aquela porta do fundo lá que o pessoal abre, onde entra as máquinas lá por lá? Sei mais ou menos. Daquela porta ali até lá no canto do barracão, nós abrimos a arquitetura, no caso, num formato A1, que é aquelas folhas grandes, de uma CR, para vocês terem ideia. Cara, é monstro. Um troço assim que... É igual você está falando. Se você for ver no computador, você tem que ir para frente e para trás. Porque daí ele tem um tipo de leitura que você vai correr para lá na parte de arquitetura. Porque hoje a parte de arquitetura eletroeletrônica não é só eletrônica. Então, ela tem a parte eletroeletrônica. Você vai ter que achar onde que estão os sensores, atuadores, e ver o que faz a alimentação e para onde que vai. Tá? Se o cara também não fizer isso, no caso, uma forma dele ler e ver onde está essa arquitetura, muito difícil você resolver problema. Você pegar uma torceira, você já abriu uma caixa de fusível de uma máquina, ver quantos fios que tem atrás da caixa de fusível, não? Ou de um trator? É bastantinha, né? É bastante, né? Então, você olha lá, você vê um monte de fio de tudo quanto é cor, você fala assim, meu Deus, onde eu começo aqui? Mas quando você tem um parâmetro que você sabe o que é protegido, o que não é protegido, aí você começa a partir dali, ou você pega lá onde sai a alimentação, que é da bateria, até a caixa de fusível, que é a caixa de derivação, que eles chamam, e aí começa, no caso, a fazer a avaliação, no caso do conjunto, tá? Para poder fazer manutenção. Se não, gente, vai ser um problemão para ser resolvido.
Por isso tem muita gente que diz que não gosta de parte eletrônica, porque é um negócio que... O problema é que tem ramificação, professor. Assim, tipo, um fio faz 10 coisas, o lazarento. Tipo, se fosse cada um, entendeu? Mas o lazarento faz 10 coisas, daí é uma foda, porque às vezes ele tá corrompido só no final da linha, sabe? Sim. Daí isso que dá o mais difícil de identificar problema. Mas... Eu falo para vocês, gente, vocês que estão agora, já estão há um tempo já mexendo aí com as máquinas, com os tratores, todo mundo que tem que estar no mercado hoje, ele tem que ter um pouco de noção, conhecer um pouco a parte de mecânica, a parte de elétrica, a parte de eletrônica e, para vocês que mexem com trator, hidráulica e as máquinas que tem pneumática, conhecer um pouco de pneumática, tá? E aí, quando falar, por exemplo, dos sistemas novos que estão vindo, aí fala ali do Lucas, daqui a pouco o cara vai ter que conhecer um pouquinho de informática, porque ele vai ter que configurar, no caso lá um GPS, configurar, por exemplo, alguma máquina, e vai depender disso. Então, o mecânico hoje, ou o técnico, ele tá tendo que ser multifuncional, não dá mais para ser, por exemplo, só aquele que mexia só com mecânica ou só mexia com elétrico, tá? Eu falo que tem que mexer com tudo, porque daí você agrega valor. Se você trabalha, por exemplo, com hora trabalhada, ou trabalha, por exemplo, por comissão, se você assumir tudo que você faz, eu faço parte de mecânica, eu faço a parte elétrica, eletrônica, eu faço hidráulica, você está ganhando. Enquanto que se o cara que fala que só mexe com mecânica, quando der um problema elétrico, ele vai ter que chamar o eletricista lá para resolver o problema dele. Vocês podem ver que o eletricista hoje, ele também não mexe só, por exemplo, com a parte elétrica. Tem que mexer com hidráulica, mexer com pneumática lá, tá? Configuração, essas coisas também fazem. Tem os caras que não gostam de mexer com mecânica. Não vou ficar tirando câmbio, mexendo com câmbio, esse negócio. Mas quando dá BO lá na parte de eletroeletrônica e não troca as marchas, tem que chamar o cara lá. Se você já souber, você não vai ter esse inconveniente, tá? Então, acaba agregando aí em relação a isso daí. Aqui, gente, ó, um exemplo aqui que a gente falou desses sistemas eletrônicos, ó, ele possibilita torque e potência mais elevado, menor ou igual ao consumo de combustível, tá? Aumento de intervalos de manutenção. O sistema eletrônico, gente, se ele tiver bem vedado, eu vou falar para vocês, um problema que a gente tem, assim, que é crítico, por exemplo, para a parte eletroeletrônica. A gente tem problema que a vibração que o pessoal hoje colocou os conectores que são muito mais fechados, travados. E um dos outros problemas pior que tem é a umidade. Então, se vocês pegarem componente eletrônico, elétrico, que ele tenha contaminação de água ou umidade, vai ter problema, porque a água é condutora. Então, aquela informação que era para trabalhar lá com uma tensão baixa ou alguma coisa assim, se não chegar, gente, acaba tendo problema, tá? Ele não vai ter aquela resposta que você está esperando. Então, e esse aumento de intervalos aqui, por quê? Até então, quando a gente trabalhava com sistema mecânico, desgastava, você tinha que ir lá e regular e fazer manutenção. Esses sistemas aqui, eles têm, no caso, alguns modelos, eles falam que é autoadaptação. Então, ele começa a dar desgaste, ele começa, no caso, se autoadaptar até um certo limite, tá? Depois, tem que ser feita a manutenção também. Mas é bem maior os intervalos aí de manutenção que um sistema mecânico. Sistema eletrônico, maior durabilidade, manutenção facilitada com diagnóstico de falha, então facilita isso aí quando você entra com o sistema. Dispensa regulagem eletrônica, mecânica, na verdade. Se vocês pegarem uma configuração hoje, se você for lá no menu H de um trator, lá, vocês vão lá e configura só com 2 dedos lá no painel e vai chamando e configurando. Diferente que você fazia antigamente, tinha que descer lá e às vezes ter que configurar, acertar posicionamento de alavanca, isso e aquilo e tal. Velho. Então, hoje, com o sistema eletrônico, melhorou sensivelmente essa relação. Não necessita de componentes extras para a parada do motor, então, com uma chave de ignição, você desligou a chave, corta a parte elétrica de alimentação do circuito, para de funcionar. Antigamente, eu tinha que ter um estrangulador para cortar a alimentação de combustível. Suprimiu, no caso, de componentes mecânicos de controle do motor, então,
aquele monte de ajuste que a gente tinha em bomba, isso e aquilo, tudo mecânico, hoje só com componentes eletroeletrônicos, no caso, menos quantidade, consegue fazer tudo isso. Menor número de peças de reposição, regulagem de potência e torque do motor parametrizado, isso eu consigo alterar, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, eu preciso de mais torque, eu preciso de reserva de torque, reserva de potência, o que o cara faz? Ele vai, no caso, aumentar débito lá e eu consigo isso, sem precisar ficar regulando, ajustando, alguma coisa assim. E aqui, regulagem automática no débito de partida. O que é débito de partida? Todo motor, quando ele entra em funcionamento, no caso, a frio, ele é, no caso, prejudicado. Então, quando o motor está funcionando quente, ele é muito mais eficiente. Então, quando ele está, no caso, na partida, ele sempre vai ter dificuldade, mas então ele tem uma estratégia que foi montada no circuito ou na parte de eletrônica dele, para que na hora que vocês forem dar partida, ele dê, no caso, um excesso de combustível que facilita aí, no caso, o funcionamento com ele motor gelado, na verdade, né? Porque o motor quente, que é a hora que ele está funcionando perfeitamente, é uma coisa. Quando ele está frio, é o problema que a gente tem na parte mecânica. E aqui, gente, ó, para a gente finalizar aqui só a de hoje aqui, depois a gente volta, vai falar aqui como é que testa esses componentes para vocês. Então aqui, ó, a CAN, Controle Area Network. Então a gente tem aqui, ó, união entre as unidades de controle, todas as informações ficam disponíveis entre todas as unidades. Então, através de sinais digitais. Então, o que acontece? O que se você comentou, Adalto, é justamente, eu preciso de um parâmetro lá da caixa para o motor, já está disponível, no caso, na rede. Então, ele já sabe, então já está informado, tá? Então, através, no caso, das conexões que eu tenho nesses sistemas, facilita, por exemplo, essa tomada de decisão, por exemplo, do nosso módulo aqui para o funcionamento do motor. Vantagem, ó, reduz, no caso, sensores, cabos elétricos aqui é reduzido ao máximo possível. Se vocês pegarem hoje um trator ou uma máquina e colocar todos os fios dele, no caso, alinhado um no outro, vocês vão ver quantos quilômetros de fio que dá aquilo. Quando você coloca, por exemplo, a rede, ela, no caso, troca informação através de 2 fios só. Então, que é uma CAN alta e uma CAN baixa, vocês vão ver que é bem menos a quantidade de fio que é utilizada. Então, o custo, no caso operacional inicial, é bem mais barato, tá? Maior confiabilidade e fácil manutenção, desde que vocês saibam fazer, tá? Nós vamos aprender a medir a integridade de rede depois. É muito fácil de verificar isso, porque nós vamos ter um terminador em cada final de rede. Esses terminadores são resistores. Quando eles estão em aberto, eles vão dar algumas referências. Quando você vai fazer esses testes, a gente tem como verificar se ele está em curto, se ele está, no caso, em aberto, ou se ele está na resistência correta ou não, no caso do sistema, tá? E aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, a gente tem ali, ó, a rede, ela está interligada, igual está falando aqui, ó. Essa aqui, ela tem a central do motor e uma, no caso do caminhão lá na parte interna, que é o administrador, tá? A rede está interligada. Então, eu tenho aqui um conector que vai para o motor e um conector que vai para a carroceria, tá? E nessa da carroceria, ela vai ter, no caso, essa rede interligada. E aqui eu tenho as informações, sensor de temperatura do óleo, temperatura do motor, pressão do óleo, temperatura do diesel, temperatura de pressão de ar, que aqui é para turbina e, no caso, temperatura de ar. Sensor do comando, para identificar o cilindro número 1, e o sensor, no caso, do volante. Lá dentro da cabine, eles não mostraram. E aqui a atuação, que no caso seria o nosso módulo e o nosso bico injetor. Aqui seria um módulo, depois tem o pedal do acelerador e as lâmpadas, no caso de anomalia, que não apareceu aqui nessa estrutura. Que é, no caso, um atuador, porque a lâmpada ela vai acender indicando que está com um problema, por exemplo, no sistema, tá? E esses outros sensores aqui, ele só está informando o que está acontecendo no sistema para o módulo tomar a decisão
e fazer a quantidade de débito ou não no caso do sistema de injeção. Então, a quantidade de início de injeção, débito aqui. E vocês vão ver que no outro modelo que a gente vai ver aqui, que a gente consegue controlar já para diminuir a emissão de poluentes, injeção, pré-injeção, injeção principal e até 3 injeções depois da injeção principal, que isso queima o resíduo de combustível que ficou na linha ou dentro da cama de combustão, evitando a emissão de poluente, tá? Que é a finalidade principal de estar utilizando isso daí. Beleza, gente? Nós vamos começar a mostrar para vocês depois, gente, a parte de ajustagem, regulagem ou os testes desse sensor. Deixa para amanhã, que não adianta eu querer dar muita coisa ao mesmo tempo, que a gente não vai conseguir captar tudo isso. Então, a gente fala amanhã desses sensores. Se vocês aprenderem bem desse sistema aqui, os outros, gente, é um xerox. Por isso que eu falo. Os sistemas são evoluções um do outro. Então, eu tenho esse sistema que é o PLD, que é essa bomba unitária, depois eu tenho a unidade de injeção, que é bomba e bico junto, e depois eu tenho o sistema Common Rail, que é separado, que é um pouco mais eficiente, mas os sensores ali que tem são os mesmos praticamente, que são adaptados ou utilizados, no caso, nesse sistema. Tá ok? Dúvida, gente? Tem alguma coisa que alguém queira colocar, falar alguma coisa? Tá aí, ó. Só falar. Se tiver dúvida, pode ser dúvida para um, pode ser para todos. Só perguntar que se eu souber, eu passo para frente. Tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Então tá bom. Tranquilo, Amanhã professor. a gente volta a conversar mais um pouquinho então, gente. E tenham aí um bom final de tarde para vocês e se cuidem. Você também, professor. Tá, joia? Beleza, professor. Valeu. Até mais. Beleza, Valeu, professor. professor. Valeu. Falou. Até mais. Até mais.